Olá, pessoal! A gente está entrando agora numa matéria que é bem interessante, que é cálculo de redes. Nas últimas aulas, a gente viu como que calcula a corrente de 3 malhas e viu que dá uma mão de obra gigantesca. Visando facilitar, tem algumas teorias de circuito que simplificam aquele circuito de 3 malhas na tentativa de facilitar o cálculo, deixar ele mais suave, mais tranquilo, mais fácil. Um dos primeiros que a gente vai estar vendo aqui é essa questão de cálculos de redes. Então, vou pegar aqui meu marca-texto e a gente vai ver o cálculo de rede. Tem dois tipos de rede. O que é rede? A rede aqui no circuito se refere à ligação de 3 resistores de dois tipos principal. A rede pode estar ligada em Y ou ligada em delta. O que é Y? Esse Y o pessoal também chama de estrela, porque ele parece uma estrelinha, ó. Ele vem com 3 resistores que eles têm um pontinho comum, ó. Bem nesse meinho aqui é o pontinho comum dos 3 resistores. Ele pode vir assim no circuito retinho ou exatamente assim, ó, formando uma estrelinha, um Y, onde eles também vão ter os 3 resistores, um pontinho em comum. E essa é a ligação em estrela. Já a ligação em delta é a ligação que vai formar um triângulo. Muitas vezes ele pode vir semelhante aqui àquela letra grega π, ó, mas o que a gente tem que ver em comum? Que vai ser 3 resistores que são conectados entre si pelas extremidades terminais. Tipo R1, ele está ligado com uma perninha em R2 e a outra perninha em R3. R2 está ligado com a perninha em R1 e a outra perninha em R3. E R3 com um terminal em R1 e o outro terminal em R2. Então, eles formam um triângulo de cabeça para baixo, que a gente conhece também como delta. Da letra grega em delta. Aí, o que acontece? No circuito, você pode achar circuito em estrela ou circuito em delta, o triângulo, seja lá como você preferir, vou chamar delta. O que acontece? Eu não consigo resolver o circuito se eu não fazer uma conversão. Que conversão que é essa? Se ele está em estrela, eu tenho que converter para delta, aí eu acho o resistor equivalente. Se ele está em delta, eu converto para estrela e acho equivalente. E essa conversão que demanda um pouquinho mais de trabalho, mas que não é nada impossível, é bem tranquilo. Então, a primeira conversão que a gente vai ver é como converter de delta para Y. Então, notem aqui, ó, delta, eu vou traçar ele aqui de amarelinho, essa parte aqui de fora, ó, essa parte de fora aqui é o delta que a gente está falando. No circuito elétrico tem esse delta, eu quero converter ele para estrela é esse de dentro. Como que eu faço essa referência? Quando ele está em delta, o resistor aqui em cima chama R1, e a posição desses resistores no circuito influencia, tá, no cálculo. Se eu girar esse delta, já dá problema. Então, tem que ser exatamente como tá aí, porque o cálculo é feito dessa forma. Então, o que a gente tem aqui, ó? R1, ele é o resistor que tá ligado entre o terminal Azinho e o terminal Bzinho. R2 é o resistor que tá ligado entre o terminal Bzinho e o terminal Czinho. E o R3 é o resistor que vai estar ligado entre o A e o C. Aí, o que acontece? No lugar desse triângulo aqui, ó, desse delta, eu vou substituir por uma configuração de resistor que vai estar ligado em estrela, que é esse aqui de dentro. Quando é delta, está representado por R e um número. Quando é estrela, está representado por R e a letrinha da onde um terminal dele vai ficar. Por exemplo, se é RA, ele tem que estar entre o R1 e o R3, aqui no pontinho A. Se ele é RB, ó, nota que aqui tem um Bzinho, uma perninha dele tem que ligar aqui no B. E se é RC, a outra perninha dele tem que ligar nesse ponto C. Tranquilo? Então, como que a gente faz o cálculo? O cálculo é feito da seguinte forma. Vou limpar aqui o desenho para poder ver. Então, vocês já viram o que é o delta e o que é o estrela. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo. Como que é esse cálculo? Para mim calcular esse resistor RA aqui, ó, que eu estou circulando em roxo, quero saber o valor desse RA. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os resistores do delta que estão paralelo a esse. Como assim, ó? Aqui é a estrela, aqui em cima é o delta. Quem está paralelo ao RA? Paralelo é do lado. Quem está paralelo ao RA do delta é o R1 e o R3. Então, eu vou pegar R1 vezes R3, tá aqui, ó, quem tá do ladinho. Dividido pela soma de todos os resistores do delta. R1 mais R2 mais R3. Então, eu pego quem está do lado, multiplico e divido pela soma de todo mundo que está oposto.
Vamos ver, por exemplo, agora RB, ó. RB, vou pegar quem tá do lado, ó. RB é esse aqui, RB, eu quero saber o valor desse RB. Ele vai ser igual, quem tá do lado, R1 e do outro lado R2. Então, vai ser igual R1 vezes R2, tudo isso aqui dividido pela soma de R1 mais R2 mais R3. Então, eu vou somar R1 com R2 com R3. E o RC também não é diferente. O RC também não é diferente. Vou multiplicar quem está do lado. R2 vezes R3 dividido pela soma deles. Então, quando está do delta do triângulo para converter em estrela ou Y, pego os resistores que estão um do ladinho do outro, multiplico, divido pela soma de todos os outros. E agora, se for o contrário, por exemplo, ó, eu tenho no meu circuito o Y, que eu estou circundando aqui de amarelo. Agora é o contrário. Eu converti lá de delta para Y, agora eu vou converter de Y para delta. Então, eu tenho aqui, ó, esse que eu circundei de amarelo é a estrelinha que tem lá no meu circuito. O que que acontece? Eu quero achar um delta equivalente. Isso aqui já é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá de fazer. O que que é? No inverso, né, no delta para estrela, eu somava as resistências. Aqui não. Eu vou fazer a multiplicação dos resistores 2 a 2 somando. Por exemplo, eu vou pegar RA vezes RB mais RB vezes RC mais RC vezes RA. Tudo isso para todos. Então, essa parte aqui de cima, ó, de multiplicar as resistências 2 a 2 e somar, é para todos. Porém, se eu tô querendo aqui o R1, eu vou dividir isso pelo resistor da estrela que lhe é oposto. Tipo, se R1 tá aqui, quem é oposto a R1 é o RC. Então, vou dividir pelo RC. Da mesma forma, ó, se eu tô aqui no RB, beleza, fiz lá a multiplicação e quero achar desculpa, se eu tô aqui em R3, fiz lá a multiplicação de RA vezes RB mais RB vezes RC mais RC vezes RA, beleza, fiz lá, tô aqui no 3. E eu vou dividir toda essa multiplicação pelo resistor que ele é oposto. Quem é oposto a R3? RB. Então, tem que dividir tudo por RB. No caso aqui do R2, ó, é a mesma coisa. Eu vou dividir por quem é oposto. Quem é oposto a R2 é o próprio RA. Então, deu para perceber? Quando é delta para estrela, multiplico quem está do lado e divido pela soma deles. Quando é de estrela para delta, multiplico o estrela 2 a 2, somando, né? RA vezes RB, tipo 2 a 2 somando com as outras multiplicações e divido por quem ele está oposto. Pronto, aprendeu essa regrinha e você calcula. Falando assim fica meio estranho. Vamos colocar em número, que aí em número não tem erro. Por exemplo, ó, eu tenho esse circuito aqui que ele está em delta. Então, a primeira coisa que você tem que saber é saber se ele está em delta ou se ele está em estrela. Beleza, está em delta. E ele já colocou aqui o nome dos pontos, ó, ponto A, ponto B e ponto C. Ele deu o valor das resistências. R1 vale 4 ohms, R2 vale 10 ohms e R3 vale 6 ohms. Aí, o que que ele quer fazer? Ele quer que você converta esse delta para o circuito em estrela equivalente. Ou seja, você vai ter que desenhar lá no interior dele, ó, um circuito estrela chamado RA, RB, RC e achar o valor de RA, RB e RC. Então, você vai converter de delta para estrela. Como que faz? Ó, peguei aqui e coloquei, ó, desenhei o circuito equivalente aqui do estrela. Ligado na perninha terminal A, vou chamar de RA, na perninha terminal B, RB, na perninha terminal C, RC. É como se essa estrela tivesse aqui dentro do delta. Olha lá, eu desenhei o estrela dentro do delta. Eu tenho esse de fora, que é o delta, e vou achar esse de dentro, que é o estrela. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou lá pegar a equação para vocês não se perderem. Então, a gente tem a equação que é assim, ó. Eu multiplico quem tá do lado, tipo, eu tenho RA. Eu quero saber o valor de RA, vou multiplicar quem tá do lado. Vou pôr aqui na parte de equação, página inicial, desenhar.
Inserir equação. Vou pôr só um monte de aqui para mim poder arrastar essa equação lá para cima. Pronto, acho que agora eu vou conseguir inserir essa equação aqui em cima. Então, vamos digitar a equação. Quem eu tô querendo é RA. Então, vou colocar que meu RAzinho vai ser igual. Já vou pôr aqui ele como fração, que a gente vai precisar dele como fração. Então, quem que vai ser? A multiplicação de quem tá de um ladinho do outro, no caso, R1, vezes quem tá do outro ladinho, ó, RA tá aqui no meio. Quem tá de um ladinho é R1, quem tá do outro ladinho é R3. Então, R1 vezes R3, dividido, agora vem a parte da soma. Eu tenho que somar R1 mais R2 mais R3. Então, somado R1 mais R2 mais R3. Então, isso aí vai ser igual, colocando em valores. Já vou deixar na forma de fração. O R1 vale 4. Então, eu vou ter 4 vezes. R3 vale 6. 4 vezes 6 dividido pela soma dos resistores aqui de fora. O resistor de fora nada mais é do que 4, mais R2 que vale 10, mais R3 que vale 6. Isso aqui vai ser igual. 4 vezes 6 dá 24. Então, vou pôr em fração ainda. 24 dividido. 4 mais 6 dá 10. 10 mais 10 dá 20. 24 dividido por 20. Jogando esse valor na calculadora aí, de 24 dividido por 20, vou até pôr a calculadora aqui para vocês acompanhar junto comigo. Ó, abri a calculadora aqui para vocês acompanhar junto comigo. Então, eu vou ter 24 dividido por 20. Vai dar o valor de 1,2. Então, isso aqui vai ser igual a 1,2 ohms. Aqui em cima, ó, nesse programinha, fica a letra grega que vai representar o ohms, que é o ômega. O trabalho é achar ele de primeira, né? Bom, não achei o ômega ali, mas não importa. Eu vou colocar aqui, ó. Inserir símbolo, o ômega tá aqui porque eu usei ele agora. Pronto, 1,2 ômega. Então, a gente achou o valor de RA. Entendeu como que é tranquilo para calcular? Vou copiar, Ctrl C e vou fazer aqui embaixo o RB. O RB vai ser de forma semelhante, ó. O RB é essa criança aqui, ó. O RB tá bem aqui. Então, quem que tá do lado? É R1 e R2. Então, aqui no lugar, vou colocar R1 vezes R2. A gente tá fazendo RB. R1 vezes R2, dividido pela soma de todo mundo. Essa parte aqui de baixo repete para todo mundo, tá? Então, aqui eu não preciso mais colocar tudo isso passo a passo. Eu já pego o valor final, que é 20. R1 vale 4 e R2 vale 10. Então, eu vou ter aqui em cima 4 vezes 10. 4 vezes 10 é 40. Então, aqui eu vou ter 40 dividido por 20. 40 dividido por 20, né? Dá de fazer de cabeça, mas vamos aí na calculadora. Então, 40 dividido por 20 dá 2. Então, esse resistor aí é um resistor de 2 ohms. E, por fim, aqui a gente vai fazer o cálculo de RC. Então, vamos substituir aqui por C, beleza? RC é essa criança aqui, ó, que eu preenchi de rosa. E esse é o RC. Quem tá do lado do RC? R2 e R3. O que isso influencia? Que aqui, ó, no lugar da conta, vai ser o R2 que multiplica com o R3. Embaixo é tudo somado a mesma coisa. A gente já fez a soma disso aqui que tá embaixo, chegou no valor de 20. Então, coloco 20 aqui e vou fazer. O R2 vale 10, o R6 vale 30. Então, vai ser igual a 10 vezes 30.
10 vezes 30 dá 300. Então, eu vou ter 300 dividido por 20. Pegando aqui a nossa calculadora e fazendo 300 dividido por 20, a gente chega no valor de 15. Aí, esse resistorzinho aqui, o RC, ele vai ter o valor de 15 ohms. Beleza? Então, no lugar do meu circuito, eu vou substituir por esse aqui, ó. Lembrando que o terminal A tem que estar exatamente no ponto entre o terminal do R1 e do R3. Aqui que tem que ser o pontinho A. Se eu pegar e ligar nesse pontinho aqui do terminal A, RB, minha conta dá tudo errado. Fica eletricamente errado, não dá nada certo. Então, tem que ser na posição certinha. Aí você pergunta, mas isso aqui é fácil de fazer? Sim, isso aqui é fácil, não é trabalhoso. Agora, o que que acontece? Ó? Num circuito real, você vem com uma associação dessa. Eu vou chamar aqui de exemplo 2. E aí lá ele pede para você calcular a resistência equivalente. Olhando esse circuito, ele tem várias configurações. Vamos seguir junto aqui para ver como se a gente consegue identificar essas configurações. Vou pegar até uma caneta mais grossa aqui para ficar fácil de ver, ó. Eu tenho que fazer apenas uma conversão para achar o resistor equivalente. Uma conversão, seja delta para Y, de Y para delta. Por exemplo, aqui, ó, olhando aqui no terminal A, C e B, dá para ver que a gente tem um delta, beleza? Olhando aqui no terminal C, D, B, ó, passando por aqui, a gente também tem um delta. Olhando aqui nos terminais, ó, no terminal C, pegando os resistores R1, R3 e R4 com o ponto C em comum, a gente tem uma ligação em estrela. Do mesma forma, se a gente pegar aqui, ó, de R2, R3 e R5, a gente também tem uma ligação em estrela. Então, nota que nesse exemplo de circuito aqui especificamente, a gente tem 4 configurações de estrela e de delta, 2 de cada. O que que acontece? Eu tenho que fazer apenas uma mudança. Se eu pegar um delta desse e converter para estrela, pronto, eu já consigo achar o resistor equivalente. Esse que é o pulo do gato. Então, ó, para facilitar, vou continuar usando aqui, ó, vou pegar esse primeiro delta que a gente achou aqui que eu estou circulando, ó. Vou achar o estrela equivalente a esse resistor R1, R2 e R3 está aqui embaixo, ó. O ponto A aqui, o ponto B aqui e o ponto C. Então, eu vou desenhar o meu Y lá dentro. Aqui eu tenho o meu circuito desenhado com o Y lá dentro. Então, nota que meu ponto A está entre R2 e R3. Meu ponto B, desculpa, aqui R1, está entre R1 e R3. Meu ponto B está entre R1 e R2. Meu ponto C está entre R2 e R3. Então, eu quero saber o valor de RA, RB e RC. É uma mudança só. Ah, professora, se eu escolhesse fazer, por exemplo, em vez de pegar esse delta, fazer por aqui, ó, eu chego no final da resposta resistor equivalente? Sim, você tem que chegar no resistor equivalente a partir dessa conversão. Então, vamos fazer a conta. Só copiei a equação para facilitar, tá? Então, a gente vai achar o valor de RA. RA é esse que está aqui no meio. Ele é resultado da multiplicação dos resistores que estão do lado. Quem está do lado é esse resistor de 4 e esse resistor de 2. R1 e R3. Então, R1 vezes R3, dividido pela soma de todo mundo. Substituindo os valores, eu tenho que R1 vale 4 e R3 vale 2. Então, vou ter 4 vezes 2. E aqui na parte da soma, eu vou ter 4 de R1 mais 6 de R2 mais 2 de R3. 4 vezes 2 dá 8. 4 mais 6 dá 10, com 2 dá 12. Então, fazendo a conta de 8 dividido para 12, vamos ver quanto que a gente chega lá. 8 dividido para 12, deu 0,66 e uns quebrados, com 7 no final. Então, a gente coloca 0,67 ohms.
Beleza, chamo o valor de RA. Vamos calcular o valor de RB. RB tá aqui, ó. Aqui é R1, aqui é R2. Então, R1 vezes R2. Dividido pela soma de R1 mais R2 mais R3. Então, só para situar, né? Vamos marcar aqui que é para situar, ó. Eu tô calculando agora o RB. Quem tá do lado é o R2 e aqui é o R1 aqui em cima com o valor 4 e aqui embaixo é o R2 que tem o valor 6. R1 vale 4. R2 vale 6. Aqui embaixo, ó, é a mesma soma, já vai dar 12, então eu posso substituir direto. 4 vezes 6 dá 24. Dividido para 12 vai dar 2. Nós vamos fazer lá, né? 24 dividido por 12, 2. Então, esse resistor aqui, ó, ele vale 2 ohms. E o RC, aqui embaixo, pra gente ficar junto, né? RC é essa criança aqui, eu vou calcular ele. Eu tenho aqui o R3 e aqui o R2, quem tá do ladinho dele. Então, vai ser o R2, né? Ou tanto faz, o R3 multiplicado pelo R2. Então, R2 vezes R3. Vocês sabem que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Pode ser o R2 vezes o R3 ou R3 vezes R2. O importante é ser esse resistor que está do lado do R6. Do RC, no caso. Então, fazendo a multiplicação de R2 vezes R3, eu tenho 6 vezes 2. 6 vezes 2. E aqui embaixo eu continuo tendo 12. Que é o mesmo valor da soma das resistências em volta. 6 vezes 2 são 12. E 12 dividido por 12 dá 1. Não preciso nem pôr a calculadora aí para ver isso daí. Então, eu vou substituir no circuito por esses valores de por essa estrela. Com RA valendo 0,67, RB valendo 2 e RC, né? Faltou mudar o nome aqui. RC valendo 1 ohm. Colocando os valores, olha só. No lugar desse... Vou pegar a borrachinha só para me limar aqui o que eu tinha feito. Ou seja, no lugar desse delta aqui, ó. Ele vai ser apagado e no lugar dele vai ser desenhado apenas esse circuito Y aqui, ó. Com RA nessa posição, RB nessa posição e RC nessa posição. Olha lá, eu tenho o RA. O livro tá usando uma casa a mais, mas não tem problema. Aqui eu tenho o RB... com valor de 2 ligado nessa posição, e aqui eu tenho o RC com esse valor ligado nessa posição. Agora, olhando essa figura aqui, dá para perceber claramente que dá para fazer associação série e paralelo. Então, vamos começar a fazer, ó. Dá para ver que esse RB está em série com o R5. Do mesmo jeito que dá para ver que o RC está em série com o R4. E que esses dois resistores estão em paralelo entre si. Vou até fazer com outra cor aqui, que é para não misturar, ó. O resistor equivalente desses dois, eles estão em paralelo entre si. Então, série, série e paralelo. Então, vou calcular a primeira parte da série, depois a gente calcula a parte do paralelo. Para calcular resistor em série, basta apenas somar o valor da resistência. Então, eu tenho 2 mais 4, dá 6, ó. Então, ele falou que esse resistor aqui, ó, em paralelo, que estava em série, ó, é o equivalente de RB em série com R5, ó lá, ó. RB mais R5 deu 6 ohms. Da mesma forma, esse resistor aqui, ó, RC mais R4, 1 mais 5 dá 6. Então, que é esse resistor aqui. Lembra que eu falei que os dois estão em paralelo entre si? Calcula pela multiplicação pela soma. Só que eu tinha falado uma outra coisa para vocês, que é uma regrinha muito boa. Quando o valor das resistências é igual e elas estão em paralelo, a resistência equivalente é a metade. Porque eu tenho o valor da resistência
dividido pelo número de resistências iguais. Então, se eu tenho o valor aqui da resistência 6, e eu tenho duas resistências iguais, então eu vou pegar 6 e dividir por 2. Que já vai dar o valor. Ou então, a gente calcula lá a multiplicação pela soma. Vou fazer aqui a multiplicação pela soma, que é para não perder o costume. Então, eu vou ter que o R equivalente dessa associação em paralelo, tá? Vai ser igual. Vou pegar lá a parte da fração. Pronto, só para abrir aqui a barrinha de ferramenta da fração. Então, eu vou pegar aqui a parte da fração e vou colocar a multiplicação pela soma. 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. Vai ser igual. Ainda coloco na fração. 6 vezes 6 é 36 dividido por 6 mais 6, que é 12. Vai ser igual a 3. Então, esse é o valor do meu resistor equivalente. Então, esses dois resistores aqui, ó, de 6 ohms vão ser substituídos por um único resistor de 3 ohms. Olha ele aqui, ó. Agora, dá pra ver que o resistor equivalente de A, ó, RAzinho, tá em série com RP. Então, eu vou substituir por um único resistor desse de série. 3 mais 0,667. Então, resistência equivalente total vai ser isso aqui. Então, vocês veem que o que a gente aprendeu até agora de sucessão série e paralelo, usa na prática para simplificar a vida da gente. Vamos lá. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. A gente, se fosse fazer normal, ia dar uma mão de obra do caramba. Por quê? Porque eu não sei quem tá em série e quem tá em paralelo. Não dá para saber quem tá em série e quem tá em paralelo. Por quê? Porque eu tenho uma rede, ó. Aqui em cima, nessa parte, ó, eu vou ter um delta. Se eu considerar isso aqui, ó, eu vou ter uma estrela. Vou ter uma estrela nesse ponto também. Vou ter um delta aqui na parte de baixo. Então, não tem como eu fazer o série paralelo com o delta ou com estrela. Eu tenho que converter um deles para o outro para poder fazer o cálculo. Então, vamos passar a borracha nisso aqui e a gente vai fazer a conta. Então, o que ele está falando aqui, ó? O exercício, agora, o que ele vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, para facilitar, a gente vai pegar essa estrela aqui, ó. Sendo o ponto E o pontinho do meio. Aí, o que ele tá falando assim, ó? Ele pegou lá. E o valor dessas resistências é tudo 10 ohms, tá? Então, ele pegou o valor dessa resistência 10, o valor dessa 10 e o valor dessa 10. Ele tá falando, ó, esse pontinho aqui vai ser o ponto B daqui do circuito, ó. Ponto B, ponto C e ponto D aqui do circuito. Então, ele vai substituir esse Y pelo delta equivalente. Então, vamos fazer o cálculo de converter de estrela para delta. Beleza. O cálculo de estrela para delta. Então, como que a gente vai fazer o cálculo dessa estrela para delta? Ele funciona da seguinte forma, ó. Ainda colei lá em cima, né? Deixa eu pôr ele aqui embaixo, que fica melhor. Então, a gente tem o seguinte, ó. R1, ele vai ser igual a soma da multiplicação de pares. Por exemplo, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, eu quero fazer a multiplicação de 2 e 2 e somando. Então, ele vai ser igual 10 vezes 10, mais 10 vezes 10, mais 10 vezes 10.
dividido pelo resistor que lhe está oposto. Se eu estou calculando R1, R1 está aqui. O resistor que lhe está oposto da estrelinha é esse resistor aqui, que no caso vale 10. Então, tudo isso aqui eu vou colocar dividido por 10. Fazendo essa conta, a gente chega no seguinte valor. 10 vezes 10 é 100. Mais 100 vai dar 300. Então, tem 300 dividido por 10. (300) dividido por 10 vai dar 30. Então, vou ter 30 ohms. Só que o que acontece, ó? Como todos os resistores dessa estrela aqui são iguais, o cálculo de R2 vai ser igual ao cálculo de R1. Então, R2 também vai dar 30 e R3 também vai dar 30. Porque o valor das resistências aqui, ó, da estrelinha é igual. Vou substituir no meu circuito essa estrela aqui, ó, pelo delta equivalente. Lembrando que no ponto B vai ligar o terminal de R3 e R1. Então, o terminal de R3 e R1 aqui no ponto B. No ponto C, o terminal de R1 e R2. Aqui no ponto C vai ter um resistor R1 aqui e um resistor R2 nesse lado. E no ponto D, o R3, que vem lá de B até D. Ou seja, daqui de cima até aqui embaixo vai ser um único resistor chamado R3. Então, fazendo essa substituição, colocando esse delta aqui no desenho, o valor do delta está aqui, ó, com 30 R1, 30 R2 e 30 R3. Aí, o que acontece? Quando eu substituo esse delta, eu já consigo fazer análise de quem está em série e quem está em paralelo. Então, olhando aqui para o circuito, vamos ver primeiro quem está em série. Tem alguém que está em série? Ó, olhando aqui, ó, esse R3 não dá para fazer série, mas dá para ver que esse R1 ele vai estar em paralelo com esses 10 ohms. Da mesma forma, R2 está em paralelo com esses outros 10 ohms. Então, a gente vai calcular a resistência equivalente. Inserir, vou clicar aqui em equação. Aí, eu tenho que colocar primeiro o lugar, né? Coloquei o lugar, inseri equação. Então, vamos começar a digitar essa equação. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, R equivalente 0,1 vai ser igual para essa parte aqui de cima, tá? Do 30 paralelo com 10. Então, vamos já pôr em fração. É multiplicação pela soma. 30 vezes 10 dividido por 30 mais 10. Vai ser igual. Coloco também em fração. 30 vezes 10 dá 300. Dividido por 30 mais 10 dá 40. Então, vou ter 300 dividido por 40. Pegando aqui a calculadora, 300 dividido por 40, a gente chega no valor de 7,5. Então, o valor aqui é 7,5. Inserir símbolo ohm. Então, esse é o R equivalente R1. Só que esse R equivalente R1, ele também é o mesmo valor do R equivalente 0,2. Por quê? Porque os valores são iguais, ó, no caso, coincidiu de ter 30 aqui também em paralelo com 10. Vai dar 7,5. Então, eu vou substituir esses dois resistores que estão em paralelo pelo resistor equivalente. Ó, aqui no circuito ele fez o paralelo de 30 com 10, o paralelo de 30 com 10 e colocou os valores. Ele chamou de RP, o primeiro resistor equivalente, e RQ, o segundo resistor equivalente. Aí, o que ele fez? Ele redesenhou o circuito colocando os valores, ó. O RP, no caso, ficou valendo 7,5 e o RQ também valia 7,5 porque os valores aqui, ó, são iguais. Então, isso aqui ele chamou de RP e isso aqui ele chamou de RQ.
Posso tirar esse 0,1 aqui, posso tirar esse 0,2 daqui. Olhando aqui agora, dá para ver que esses dois resistores de 7,5, eles estão em série. Então, desenho, vou pegar aqui uma caneta e vou mostrar, ó. Esse resistor está em série com esse. Quando ele está em série, basta apenas somar o valor da resistência equivalente. E o resistor aqui, equivalente do série desse 7,5 mais o 7,5, está em paralelo com esse resistor de 30, ó. 7,5 mais 7,5 dá 15. Aqui o 15, que está em paralelo com o resistor de 30. Aí eu vou calcular o resistor equivalente disso daí. Então, calculando esse resistor equivalente, ele parou no quê? Então, vou chamar de RR, PQR. Ele vai ser igual a 30 vezes 15, dividido por 30 mais 15. Pegando a calculadora, o 30 vezes 15 dá 450. Então, vou colocar aqui em cima o valor, 450, dividido por 30 mais 15 dá 45. 450 dividido por 45 dá 10. Ou seja, o equivalente desses dois resistores que estão em paralelo é um resistor de 10 ohms. Ele chamou de RR, ó, como eu chamei aqui também, e o valor dele é de 10 ohms. E esse 10 ohms aqui, ó, ele vai estar em série com esse 10, basta apenas somar. Então, minha resistência equivalente total vai ser igual a 10 mais 10, que vai dar 20 ohms. Essa é a resistência equivalente total. Então, nota que apenas fazendo uma conversão eu consegui simplificar um circuito que antes não tinha jeito, agora tem jeito. Até aqui o que eu ensinei a vocês, que é o cálculo de rede, dá para vocês fazerem as tarefas, olha só. Eu já elaborei a lista de exercício, lista 5, e ensinei em cima do que eu vou pedir na lista. Então, no primeiro exercício, eu tenho aqui um circuito em delta para vocês converter em Y. Esse é o delta, vocês vão converter em Y. Aqui do lado eu já coloquei a resposta com os valores, para que caso você calcule, ache alguma coisa diferente, essas são as respostas. Aqui eu tenho um outro circuito que também está em delta, está desenhado diferente, mas vocês vão converter ele também para Y. Da mesma forma, no exercício 2 eu vou pedir o inverso, vou dar o circuito em estrela para vocês calcular o delta. Então aqui está a estrela e aqui está o delta como resposta. Isso aqui também é uma estrela, tá? Só está desenhado diferente. Aí vocês vão calcular o delta. E aqui, ó, temos dois circuitos semelhantes a este que eu acabei de calcular, com a resposta do resistor equivalente total aqui embaixo. Então, vocês vão escolher onde vocês querem fazer, e se vocês querem simplificar, converter esse delta aqui em estrela e partir daí, não importa. Por onde vocês começar, o valor final tem que dar isso aqui, tá bom? Se não der, é porque tá errado. Agora, eu vou ensinar a vocês 3 teoremas de circuito. A gente sempre solucionou os circuitos usando o teorema a lei de Kirchhoff, né? Que no circuito na malha fechada, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a 0. E depois a gente aplicava a lei dos nós, que no nó, a somatória das correntes que chegam no nó é igual à somatória das correntes que saem. Fazia toda a análise por isso aí. O que acontece? O pessoal falou, cara, deve ter um jeito mais fácil de fazer. E aí eles inventaram um teorema chamado de teorema da superposição. O que esse teorema fala? Esse teorema da superposição, ele vai afirmar que numa rede com 2 ou mais fontes, seja lá quantas fontes tem, de corrente ou tensão, para qualquer componente vai ter a soma algébrica do efeito que a fonte produziria se ela tivesse ligado sozinha. Traduzindo em miúdos, é assim, eu tenho esse circuito aqui, ó, com uma fonte V1 e uma fonte V2. Pelo teorema da superposição, eu vou analisar o circuito do ponto de vista de uma única fonte, ou seja, se eu estou analisando para a fonte V1, é como se essa fonte V2 não existisse. Aí vou ter os efeitos de corrente ocasionados pela tensão V1. Depois,
vou olhar do ponto de vista da tensão V2. Vou ter os efeitos de corrente ocasionados pela fonte de tensão V2. É como se eu olhasse o circuito por cada fonte, zerando as outras. Com isso, no final, para mim ter o valor final das correntes, é só somar algebricamente o valor das correntes encontradas em cada uma das análises. Falando, explicar é mais difícil que fazer, né? Então vamos fazer que aí já clareia as ideias. Ó, eu tenho aqui um circuito com a fonte V1 de 3 volts, resistor R1 de 1 ohm, resistor R3 também de 1 ohm e resistor R2 de 1 ohm. O valor de 1 ohm é para fazer um circuito didático, tá? Mas esses valores aqui podem mudar. E aqui o livro, ele adotou, ó, a corrente I1 nesse sentido, a corrente I2 nesse sentido, e aqui no meio, ó, naquele resistor que sofre influência tanto da fonte V1 quanto da fonte V2, ele chamou de I3, né, porque é uma corrente diferente, uma corrente que é função de I1 e I2. Aí, ele quer fazer análise. Como que ele vai fazer análise? Ele pede lá, ó, primeiro passo, vocês vão considerar apenas as correntes produzidas pela fonte de tensão V1. Para mim considerar o circuito pela fonte de tensão V1, eu vou ter que fazer um curto-circuito. O que é curto-circuito? Pegar um fio daqui de baixo, vou até fazer de rosa. Vou pegar um fio daqui de baixo e ligar o fio daqui de cima, de forma com que eu não tenha queda de tensão nessa fonte. É como se essa fonte aqui, o valor dela fosse zero, tivesse interligado, curto-circuitado. Só para análise, tá? Não é real. Eu não peguei um fio real e liguei lá, é só para análise. Então, eu faço essa estratégia. Eu considero essa fonte aqui como se ela não tivesse no circuito. Aqui fosse uma barrinha reta. Ela não está no circuito. Olha aqui o desenho do circuito sem a fonte. Eu tenho apenas V1 e aqui não tem a fonte. Ah, mas como que eu vou fazer a representação para me escrever? O livro, ele faz da seguinte forma, ó. Ele coloca a corrente, vírgula, a fonte que está gerando aquela corrente. Se eu estou analisando do ponto de vista da fonte V1, então a corrente 1 vai ser vírgula em função de V1, em função dessa fonte V1. Então, a gente vai calcular isso daí. Curto-circuitei aqui e a gente vai fazer a análise. Ó, no segunda etapa, né, no segundo passo, ele pede para a gente fazer a associação das resistências, quem está em série e quem está em paralelo. Então, vou ter que achar o valor da resistência equivalente, ó. Dá para ver que R2 está em paralelo com R3, que vai estar em série com R1. Então, ele está chamando aqui, ó, de R4, que vai ser o R1 mais a associação em série de R2 com R3. Multiplicação pela soma, ó, R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Substituindo os valores, sendo R4 já o resistor equivalente total, tá? Então, esse mais o paralelo desse. Fazendo a conta, eu tenho que 1 vezes 1 é 1, dividido por 1 mais 1 dá 2. R1 vale 1, mais meio. Então, eu vou ter 1,5 a resistência equivalente total do circuito. Aí, o que eu fiz aqui? Eu desenhei o circuito com a resistência equivalente dele. E aí, eu vou calcular o valor dessa corrente I1. I1 vai ser a tensão da fonte, V1, dividido pela resistência R4, que é a resistência equivalente. A gente calculou ela, vale 1,5. Então, eu vou pegar aqui e vou ter I1 em função da tensão V1 vai ser igual a tensão V1 dividido por R4. 3 dividido por 1,5, 2 amperes. Esse é o valor de I1 em função de V1. Beleza, eu achei o valor dessa corrente aqui, ó, I1 em função de V1. Agora, para mim calcular a tensão em cima desse ponto aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a tensão em cima nesse ponto A, eu tenho que analisar a queda de tensão em cima de R1. Ou seja, eu vou pegar essa corrente 1, multiplicar por R1 e vou ter a queda de tensão. Eu tenho 3 volts, menos a tensão aqui, eu vou ter a tensão que vai estar aqui do ponto A até aqui embaixo, que vai ser a tensão que vai originar as outras correntes, em função da fonte V1. Então, o que a gente nota? Quando chega no ponto A, que é esse ponto aqui, ó, ponto A,
as correntes se dividem. Como as resistências R2 e R3 são exatamente iguais, a corrente vai se dividir no meio. Então, a corrente 2, em função de V1, é igual a menos I2 menos a metade, né, de I1, vírgula V1. Por que que o I2 tá negativo? Porque o I2 e o I1 tá chegando no nó. Por isso que o I2 tá negativo. Aí o que que acontece? Fazendo a conta, eu vou ter que é o valor da metade da corrente de I1, ó. A corrente de I1 tá chegando, I2 vai ser metade, menos da metade, e o I3 vai ser a outra metade. I1 a gente já calculou, vale 2 amperes. Então, é isso que eu vou ter, ó. Metade de 2 amperes, que vai ser 1 ampere negativo. Esse sinal aqui, ó, de 1 negativo, eletricamente significa que o sentido da corrente I2 é o sentido oposto, o real no circuito é esse sentido aqui, ó, da corrente I2. Mas como ele está invertido, ele entra como negativo. Ou seja, a corrente 2, ela não está chegando no nó A, ela está saindo do nó A. Já a corrente 3, ela entra como positivo. Por quê? Porque ela está saindo do nó. Lei de Kirchhoff, lei dos nós. Somatória das correntes que entram é igual a somatória das correntes que saem. Então, o I3, né, está saindo do nó. Aí o cálculo de 3 vai ser metade de 1, em função da fonte V1. Então, I1, V1. Metade de 2 é 1 ampere. E aqui é o que eu já havia mencionado, né? Ele está falando que o sinal negativo de I2 é porque, na verdade, o I2 sai do ponto A, ao contrário do que foi considerado como ele entrando. É só isso. Agora, o segundo passo. Então, eu calculei as correntes I1, I2 e I3, considerando a fonte V1. O próximo passo, que é o teorema da superposição, eu vou considerar, então, o efeito das correntes produzidas pela fonte V2. Para isso, o que eu vou fazer? Ó? No lugar da fonte V1, eu vou colocar um curto-circuito. E, de forma semelhante, eu vou calcular, então, a corrente I2 em função da fonte V2, I3 em função da fonte V2 e I1 em função da fonte V2. Primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, ó, é calcular o R5 como sendo um resistor, ó. Dá para ver que R1 e R3 estão em paralelo e que eles estão em série com o R2. Então, o R5 vai ser o R2, que está em série, mais o paralelo de R1 com R3. Fazendo a conta, também vou ter 1,5 como resistor equivalente. A minha corrente I2 em função da fonte V2 vai ser esse resistor equivalente de 1,5, a fonte da tensão V2, no caso, né, dividido pelo resistor equivalente de 1,5 que a gente calculou em função da fonte V2, que no caso é 1,5. Então, 4,5 dividido para 1,5 vai dar 3 amperes. Ó, o resistor equivalente, I2, V2 e a fonte. Da mesma forma, ó, da mesma forma que no exercício anterior, quando chega aqui no ponto A, a corrente 2 se divide entre I3 e I1. I1 está chegando, então ela entra como negativo. E o I3 entra como positivo, porque está saindo do nó. Então, fazendo as contas, a gente tem que o I3 em função da tensão V2 é a metade, porque as resistências são iguais, de I2 em função de V2. Então, vai ser a metade de 3 que vou ter 1,5. De igual maneira, a corrente I1 em função da tensão V2 é a metade da corrente 2 negativa. Por quê? Porque ela está entrando no nó junto com a corrente 2 em função de V2.
Nesse aqui, o sentido da corrente deveria ser saindo do nó, porque a fonte foi curto-circuitada, por isso que ela entra como negativa. Fazendo essa conta, eu vou ter menos 1,5. Então, o sinal negativo é usado para mostrar que 1, na verdade, sai do ponto A, ao contrário do que foi suposto. E o terceiro passo é somar algebricamente as correntes individuais para determinar a corrente produzida pela fonte. Ou seja, aqui, ó, para mim achar o valor da corrente I1, eu vou somar I1 em função de V1 mais I2 em função de V2. I1 em função de V1 é 2 ampere. I1 em função de V2 é menos 1,5. Então, a corrente real de V1 é meio. Nota que a soma é algébrica, tá? I2, da mesma maneira, vou pegar e somar I2 em função de V1 mais o I2 em função de V2. Fazendo a soma, eu vou ter que I2 em função de V1 vale menos 1 e I2 em função de V2 vale 3. Então, eu vou ter menos 1 mais 3, 2 ampere. Esse é o valor real da corrente I2. E, por fim, para a corrente I3, eu vou ter I3 em função de V1 mais I3 em função da fonte V2. 1 mais 1,5 dá 2,5 ampere. Então, a corrente que passa pelo resistor I3, pelo R3, que é o I3, é 2,5 ampere. Colocando os valores, a gente tem esse circuito. I1 vale 2 ampere em função de V1. I2 em função de I1 em função de V2 é 1,5. Então, eu tenho 2 menos 1,5, vai dar lá o valor de meio. I3 vale 1 em função de V1. I3 em função de V2 vale 1,5. 1 mais 1,5 dá 2,5. E por aí vai. Então, essa é a consideração a se fazer e esses são os valores das correntes pelo teorema da superposição. O que esse teorema de Thevenin fala? Ele é um método para transformar um circuito complicado num circuito mais simples. Como assim? Ó, ele fala que qualquer fonte de tensão linear e resistências pode ser substituído por uma resistência equivalente em série com uma fonte de tensão equivalente. Então, ele vai pegar uma associação de resistores e substituir por um resistor de Thevenin equivalente. Isso só vale para componentes lineares. Ou seja, aqui eu tenho uma rede linear. Olhando do ponto de vista dos pontos A e B, eu vou ter uma tensão de Thevenin e um resistor de Thevenin equivalente. E dessa rede, né, eu vou estar alimentando, então, a rede externa. Olha só, a resistência de Thevenin pela fonte de Thevenin. E, no lugar dessa resistência, uma associação de resistores. Explicando, é mais fácil fazer com exemplos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse circuito, uma fonte de 10 volts, um resistor R1 de 4 ohms, um resistor R2 de 6 ohms. Nota que o resistor R1, ele tá meio que numa conexão que eu não posso definir se é série paralela do ponto de vista do circuito. E entre os pontos A e B vai ser ligado mais coisa, mais carga. Aí nesse exemplo ele está pedindo para calcular o equivalente Thevenin entre os pontos A e B. Como que a gente faz para calcular? Ó, primeiro passo para calcular o resistor equivalente de Thevenin, a gente pega e faz um curto-circuito na fonte. Então, no lugar da fonte, eu passo um fio reto, é como se a fonte não existisse, um curto-circuito. E vou olhar a resistência equivalente entre os pontos A e B, nesse sentido aqui, ó. Então, é como se eu tivesse pedido para vocês qual o resistor equivalente entre os pontos A e B. Como a fonte está curto-circuitada, dá para ver que R1 e R2 eles estão em paralelo. Então, minha resistência de Thevenin, que ele coloca como RTH, vai ser a resistência equivalente do paralelo de R1 com R2. Então, é multiplicação pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. R1 vale 4, R2 vale 6. Então, 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. 4 vezes 6, 24. 4 mais 6 são 10. Então, 24 dividido por 10 dá 2,4.
Essa é a resistência equivalente de Thevenin. Isso foi o passo para a gente calcular a resistência de Thevenin. Agora ele está pedindo aqui para a gente calcular qual que é a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão que vai ser aplicada aqui, ó, nos terminais A e B do circuito. Então, a tensão sobre os terminais A e B, que é a mesma que a tensão sobre o resistor R2. Essa é a tensão de Thevenin. Então, é como se eu voltasse para o meu circuito original, né? Para, a partir dele, calcular a minha resistência de Thevenin. Então, vou voltar aqui o circuito, pá, dando um espacinho aqui. Então, é como se através do resistor dos pontos A e B, eu enxergasse, né, eu olhasse a partir daqui o resto do circuito para ver qual que é a tensão equivalente. Então, essa tensão entre os pontos A e B, ela tem o mesmo valor do que a queda de tensão em cima de R2. Ou seja, a tensão sobre os pontos A e B é a mesma tensão sobre R2. Para mim calcular essa queda de tensão em cima do R2, eu vou calcular a corrente total do circuito. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, a corrente total do circuito é a tensão da fonte dividido, ó, olhando aqui, ó, a corrente 1 do que está ligado. A corrente 1 vem por aqui, passa por R1, desce por R2 e retorna para a fonte. Então, essa corrente I que passa por esse resistor é como se o R1 e o R2 estivessem em série. Então, R1 em série com R2. Quando o resistor está em série, a gente soma as resistências. Então, vai ser a tensão da fonte dividido pela soma das resistências. 10, que é a tensão da fonte, dividido por 4 ohms de R1 mais 6 ohms de R2. 4 mais 6 é 10. Então, 10 dividido por 10 dá 1 ampere. Se eu tenho uma corrente que passa aqui pelo R2, vai gerar no R2 uma queda de tensão no sentido oposto à passagem dessa corrente I. E é essa queda de tensão, que eu vou chamar aqui de V2, que vai ser a tensão de Thevenin, que é a tensão entre os pontos A e B. Então, a queda de tensão, a tensão de Thevenin é igual a V2, que é igual a corrente vezes a resistência R2. Lei de Ohm aqui, ó. Tensão, corrente vezes resistência. A gente tem que a corrente vale 1 ampere e a resistência vale 6 ohms, logo a minha tensão de Thevenin vai ser 6 volts. Então, todo esse circuito aqui, ó, essa malha inteira que está representada aqui, ela pode ser substituída da seguinte forma. Pela fonte de Thevenin, a tensão equivalente dela, ó, 6 volts que a gente calculou, e a resistência equivalente de Thevenin, que é 2,4 ohms. E aqui continuo com os pontos A e B. Então, eu vou substituir o circuito, simplificar por uma fonte de tensão equivalente e uma resistência equivalente. Isso que é o equivalente de Thevenin entre os pontos A e B. Vou continuar o exemplo, ó. Entre os pontos A e B, vou colocar a carga agora. O que é a carga? A carga a gente vai chamar de RL, que é um resistor que tem 3,6 ohms. Daqui para cá é tudo a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi acrescentar, foi ligar entre os pontos A e B o resistor que vai ser a carga. Como a gente já calculou o equivalente de Thevenin para R1, R2, que é o R de Thevenin, que é 2,4 ohms, a gente já tem a tensão de Thevenin, que a gente calculou que é a tensão em cima de R2, que vale 6 volts. No lugar, entre os pontos A e B, a gente só vai acrescentar o resistor de carga, que vale 3,6. Então, eu vou ter a tensão de Thevenin, resistência de Thevenin. Aí, o que eu vou ter que calcular? Vou ter que calcular essa corrente da carga aqui, ó, que é a corrente que vai passar pela carga. Essa corrente não é a mesma corrente que eu calculei V2. Por quê? Porque quando eu calculei V2, a tensão era a tensão da fonte e, no caso, né, o R2 estaria em paralelo com a carga. Aqui não vai ser assim, não. Aqui vai ser a corrente de carga. Porque eu tenho a tensão equivalente de Thevenin com o resistor equivalente de Thevenin.
Então, vamos calcular a corrente L, bem como a queda de tensão em cima desse resistor RL. Para a gente calcular a resistência, a corrente de carga e L, eu vou pegar a tensão da fonte, que é a fonte de Thevenin, VTH, e dividir. O resistor de Thevenin, ele está em série com o resistor da carga RL. Então, vai dividir pelo resistor equivalente, no caso, que seria a somatória dessas duas resistências, RTH mais RL. Então, eu vou ter os 6 volts da fonte dividido por 2,4 mais 3,6. Somando as resistências, eu vou ter 6 ohms. Então, eu vou ter 6 volts dividido por 6 ohms, que vai me resultar em 1 ampere. Então, eu calculei a corrente da carga, IL, que é 1 ampere. A corrente que a gente tinha calculado aqui há pouco coincidiu de ser a mesma, 1 ampere, tá? Coincidiu. Nem sempre é igual, tá? Nem sempre é igual. Nesse coincidiu. Depois dessa informação, eu vou calcular agora a tensão em cima desse resistor RL. Por quê? Porque eu tenho a corrente que passa por ele, tem como eu calcular a tensão sobre ele. Então, essa tensão sobre o resistor RL é a corrente IL multiplicado pela resistência RL. 1 vezes 3,6 é 3,6 volts. Essa é a tensão VL aqui sobre essa parte do circuito. Então, o que aconteceu? O equivalente de Thevenin simplificou o cálculo para a rede de 2 malhas. Então, se eu tiver rede de 2 malhas, é mais rápido fazer por Thevenin. Além disso, se fosse modificado, se a carga for modificada, eu não preciso recalcular toda a rede. Só calcula esse pedacinho aqui do final. De base dessas informações, na lista de exercício, vocês vão responder isso aqui, ó. Esse exercício utilizando o teorema da superposição. E esse exercício aqui que vai determinar o equivalente de Thevenin para os circuitos. Da mesma forma, eu coloquei a resposta para vocês terem, né, o que comparar. Então, eu coloquei aqui 2 exercícios, letra A e B, e a resposta de cada um. Na análise de circuito, a gente trabalha com tensão e corrente. Vocês viram que o Thevenin ele simplificou para tensão e para resistência equivalente. Aí veio um carinha chamado Norton, ele falou, não, cara, a gente pode simplificar tudo aquilo ali por uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo com essa fonte de corrente. Mas, professor, o que é uma fonte de corrente? Uma fonte de tensão fornece tensão em volts. Tipo assim, se ela é 10 volts, ela vai fornecer 10 volts no terminal. Já uma fonte de corrente, ela vai fornecer corrente. Se ela for 10 ampere, nesse ramo aqui percorre 10 ampere e ela vai se dividir aí e percorrer todo o circuito. Então, a corrente que vai percorrer, que vai sair da fonte, ela vai ser a mesma. Vai ser uma corrente constante. Então, segundo a teoria aqui, né, vamos dar uma lidinha, o teorema de Norton ele vai simplificar uma rede. Rede é a associação de resistores. Em termos de corrente, já que Thevenin fez para tensão, Norton falou assim, cara, tem uma sacada se a gente fizesse para corrente. Aqui ele está falando que se a corrente dessa fonte de corrente aqui for de 4 ampere, ela vai fornecer 4 ampere independente do que tiver conectado aqui. E ela vai estar em paralelo com o resistor que eles chamam resistor de derivação, resistor shunt. Que é esse resistor aqui, ó. Então, para Thevenin, a gente calculava a fonte de Thevenin, o resistor equivalente Thevenin. Já para Norton, não. A gente vai calcular a fonte de corrente equivalente com o resistor equivalente. Vamos converter esse número para ver como que faz. Vou pegar o mesmo valor do exercício anterior, ó, um circuito com 2 malhas, onde eu tenho R1 de 4 ohms, R2 de 6, e entre os pontos A e B está ligado uma carga chamada RL. Como que a gente vai fazer para calcular a fonte de corrente de Norton? Para calcular essa fonte, primeiro a gente vai fazer um curto-circuito nos terminais A e B. Ou seja, eu vou pegar os terminal A e ligar com o fio em B. RL, a resistência dela, 0. R2
também vai zerar. Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, vai ser o mesmo ponto desse. Essa resistência se anula. Então, RL e R2 vão ficar em curto-circuito, ou seja, o valor da resistência deles é zero. Quando eu faço um curto-circuito em cima de um resistor, significa que o valor da resistência deles é zero. Se a corrente passar por ali, não tem queda de tensão. Vai sobrar uma única resistência, e essa única resistência nada mais é do que R1. Então, vai sobrar só esse resistor aqui, R1. Porque esse ponto aqui que eu tô passando amarelo em cima do azul e ficou verde, é o mesmo ponto aqui. Então, é como se o R1 tivesse ligado lá direto. Aqui no desenho fica melhor de visualizar, ó. O ponto A foi curto-circuitado com o ponto B, ou seja, peguei um fio condutor, liguei o ponto A ao ponto B, de forma com que as resistências R2 e RL, elas vão ser zero. Não vai ter resistência. Zero, tá difícil isso aí, hein? Bom, beleza, faz de conta que isso é um zero. Então, para o circuito, é como se existisse apenas, ó, o resistor R1, com ponto A e B curto-circuitado. A resistência R2 e RL fica zero. Então, eu tenho uma fonte de 10 volts e isso daí. Aí, ele está pedindo para a gente calcular... Com isso aqui, ó, eu vou calcular a corrente. 10 dividido por 4 vai ser o valor da minha corrente. Eu nunca coloquei o cálculo da corrente aqui, mas eu vou colocar. Vem aqui no desenho, vou clicar na onde eu vou colocar e vamos fazer o cálculo dessa corrente. Vou inserir uma equação, seja lá como que for. Eu vou ter que o IN, que é a corrente de Norton, vai ser igual tensão V dividido, né, pela resistência, que no caso é R1. Então, eu vou ter a tensão da fonte V dividido por R1, que vai ser igual. A tensão da fonte é 10 volts. Por fração já para já escrever certinho. Então, eu vou ter 10 dividido por R1, que vale 4. Pegando a calculadora e fazendo essa conta de 10 dividido por 4, eu vou ter o valor de 2,5. Então, eu vou ter 2,5 ampere. Essa é a corrente de Norton. É a corrente equivalente da simplificação de Norton. O próximo passo, ele pede para, calcule RN, calcular a resistência equivalente de Norton. O jeito de calcular essa resistência equivalente é semelhante quando eu calculei para a resistência equivalente de Thevenin. Ou seja, eu vou curto-circuitar a fonte e abrir o circuito entre os pontos A e o ponto B. Olhando a partir dos pontos A e B, vou ver a resistência equivalente. Então, ó, minha fonte estava aqui, vou fazer um curto nela e vou abrir o circuito no ponto A e B, ou seja, RL saco fora. E olhando a partir do ponto A e B, eu vou ter isso aqui. Vou calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente de Norton é R1 em paralelo com R2. R1 em paralelo com R2 multiplicação pela soma vai ser igual à resistência de Thevenin. Então, o que eu tenho? Eu tenho a corrente de Norton, que a gente calculou, que vale 2,5, e tenho a resistência de Norton, que é o resistor em paralelo, que vale 2,4. Então, Thevenin é uma fonte de tensão, Thevenin, tensão, letra T, com um resistor em série. Já o Norton não, é uma fonte de corrente com um resistor em paralelo, sendo que o resistor de Norton e o resistor de Thevenin é o mesmo. E aí, vou representar o equivalente de Norton no circuito. Todo aquele circuito pode ser simplificado por isso, ó. Uma fonte de corrente, que não importa o que vai estar ligado para cá, vai fornecer 2,5 ampere, um resistor equivalente de Norton, e a partir dali a gente vai ter a carga.
Aí o pessoal fala, mas qual que é a corrente IL que vai passar pela carga? A corrente L vai ser igual. Nota que os resistores de Norton e o resistor RL estão em paralelo. Se os resistores estão em paralelo, eles dividem a corrente. Então, vai ser igual a corrente da carga, a resistência de Norton, o 2,4, dividido pela resistência de Norton mais a resistência da carga, multiplicado pela corrente de Norton. Isso aqui não é lei de Ohm, tá? É da simplificação do modelo que a gente está adotando aí, que é o teorema de Norton. Então, é a resistência de Norton dividido pela resistência de Norton mais a resistência da carga, multiplicado pela corrente de Norton. Substituindo em valores, a resistência de Norton vale 2,4 e a resistência da carga 3,6. Então, eu vou ter 2,4 dividido por 2,4 mais 3,6, vezes o valor da corrente, que vale 2,5, corrente de Norton. Fazendo essa conta, eu vou ter que o IL vale 1 ampere. Este valor é igual ao da corrente calculado no exemplo 9.6. Logo, o VL também pode ser calculado, uma vez que essa corrente L multiplicado pelo resistor RL vai dar a tensão em cima da carga RL, ou seja, 1 ampere vezes 3,6 a 3,6 volts. Então, tanto faz eu usando Norton ou Thevenin, o valor aqui, ó, das grandezas da corrente que passa pela carga e da queda de tensão sobre a carga vai ser o mesmo. E aqui eu tenho a comparação dos dois tipos. Tensão de Thevenin, resistência de Thevenin, é equivalente à fonte de Norton, né? Fonte de corrente de Norton pela resistência de Norton. Onde o resistor de Thevenin é o mesmo valor do resistor de Norton, o mesmo jeito de calcular. De posse dessa informação, vocês já conseguem resolver o exercício número 6 da lista, que tem os mesmos valores do exercício 5 que fizeram para Thevenin, vocês vão fazer para Norton. Então, vocês vão encontrar a corrente, fonte de corrente de Norton, resistência de Norton, para esses dois circuitos, A e B. E, por fim, eu tenho aqui um circuito maior com duas fontes de tensão, onde vocês vão fazer das três formas que foi ensinada. A primeira, né, vocês vão fazer o equivalente de Thevenin desse circuito, ó, o ponto A e B aqui onde que está, o RL onde que está. Vocês vão fazer o equivalente de Thevenin. Depois vocês vão fazer a letra B, o equivalente pela superposição, vão calcular o VL pela superposição. E por fim, né, na letra C, vocês vão calcular a tensão em cima da carga RL através do teorema de Norton, do equivalente de Norton. Então, utilizando três formas, Thevenin, superposição e Norton, vocês vão resolver esse último exercício e é o fim da lista. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente está por aí. Até mais. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, curte, compartilha e até a próxima.